Dando continuidade no caso, essa terceira parte, né, do nosso tema, né, a verdade de Deus, os absolutos de Deus, ou o relativismo do mundo, né, é uma indagação a você que está me ouvindo, a você que é cristão, a você que não é cristão. Então, uma coisa faltou falar há pouco, que foi na parte 2, com relação a algumas coisas que as igrejas elas têm incorporado aos seus ritos, né? Aos seus ritos, expressão do mito, né? E principalmente a sua simbologia, com referência a se tornarem judaizantes, né? Eu havia esquecido, mas depois eu me lembrei do Templo de Salomão. O Templo de Salomão, né? O templo ali construído por Salomão, que, caso eu esteja enganado, é em São Paulo, que o Edir Macedo construiu. E é interessante porque lá é uma réplica, né? Ou pelo menos se pensa ser uma réplica. E lá os sacerdotes, eles se vestem como os sacerdotes do Antigo Testamento. Nós vemos a Arca da Aliança lá, né? E todos os símbolos do judaísmo muito presente naquele lugar. E não diferente, muitas igrejas protestantes, mais precisamente algumas pentecostais e em especial as neopentecostais, usam muito adereços do judaísmo, né? Almejam se tornarem judaizantes. É o evangelho mais o judaísmo. Então, passando esse desafio, século I, né? O evangelho mais, né? A graça mais algo para complementar, nós chegamos ao final do século I e início do século II. E nós vamos nos depararmos com mais um desafio, né? Nesse progresso até chegarmos ao relativismo. E para começarmos, para introduzirmos esse desafio que o cristianismo, no caso a igreja, enfrentou ao longo dos séculos, né? Nós precisamos entender uma das doutrinas da teologia sistemática, que é a antropologia bíblica, né? Porque existe a antropologia, o estudo do homem de forma secularizado, né? Mas nós temos também a antropologia bíblica. Vocês vão entender depois porque eu quero falar antes disso e antes de anunciar qual for o segundo desafio. E dentro da teologia sistemática nós temos um debate com referência à composição do homem, né? E esse debate ele vai girar em torno da tricotomia. O homem é composto de 3 partes, e aí se diz que o homem é composto de corpo, de alma e de espírito, né? Tricotomia, daí vem a ideia de 3. E dicotomia, né? 2, que alma e espírito seria a mesma coisa. Então o homem é composto da parte material e da parte imaterial. Isso é ponto pacífico entre as duas principais visões dentro da antropologia bíblica, a tricotomia e a dicotomia, que o homem é composto de uma parte material, o corpo, e de uma parte espiritual, que no caso só vai diferenciar se essa parte é dividida em 2 partes, alma e espírito, ou se dicotomicamente se é a mesma coisa. Por que dizer isso, né? Porque eu queria falar um pouco sobre isso. Porque esse nosso objeto de estudo agora, segunda parte do nosso estudo, o desafio que a igreja enfrentou, nós nos deparamos com o gnosticismo. E aí eu separei 2 partes desse gnosticismo para nós refletirmos, dois dos principais ensinamentos desse gnosticismo, para nós refletirmos, né? E o
gnosticismo, ele trabalha um dualismo, né? Ele não é tricotômico, mas ele é dicotômico, poderíamos dizer assim, né? E ele divide, né, o ser humano entre espírito, né, e matéria. E ele vai dizer o seguinte, né, que a matéria ela é perversa e o espírito é bom, né? Um aspa aqui. A ideia é o seguinte, é que a matéria ela é mal, ela é em sua composição ela é má, mas o espírito dessa matéria, né, a parte espiritual, né, a parte imaterial, era essa palavra que eu estava procurando, material e imaterial do homem é bom. Então, o que eles dizem? Que qualquer coisa, né, feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no espírito apenas. Então, a vida no corpo não tem o pior pecado não tem valor algum, porque o que importa, na verdade, a verdadeira vida, ela é vivida no reino espiritual e não no reino material, né? Então, poderíamos dizer até assim, né? E aí eu vou trazer uma das visões para dentro da igreja, né? Porque como eu observei nos judaizantes, os judaizantes ainda eles voltaram, ressurgiram dentro da igreja, né? Com os adereços compostos do judaísmo adentrando para dentro da igreja. E do mesmo jeito é com o gnosticismo, né? O gnosticismo também não vai ser diferente, né? Para você ter aquela ideia assim, muitas vezes as pessoas dizem, quem sabe do meu coração é Deus. Quem sabe o que eu penso, o meu verdadeiro eu é Deus, porque é o interior, né? Então, digamos assim, seria o espírito do gnosticismo, né? Então quem sabe desse espírito é Deus e não o seu olhar, o meu olhar, com referência ao que essa pessoa, a maneira como essa pessoa vive. O que eu quero dizer? A pessoa vive uma vida depravada, mas você não vai poder. Ela vive uma vida de pecado, ela vive uma vida que nós contemplamos que desagrada a Deus, mas você não vai poder corrigir essa pessoa, né? Porque o que importa é o interior dela, é o que você não está vendo, entendeu? Então segue mais, isso é uma apropriação do gnosticismo, né? Que o que importa é o espírito, né? Apenas o espírito é que importa e não a matéria. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu separei aqui para nós abordarmos a questão do gnosticismo é que o gnosticismo ele prega, né, um conhecimento elevado, né? É um conhecimento, uma verdade superior, né? Os gnósticos eles acreditavam que eles possuíam um conhecimento elevado, né? Ou propriamente uma verdade superior. E essa verdade superior não era conhecida por todo mundo, mas apenas por alguns, né? E aí aqui eu quero exatamente um adendo, uma coisa bem interessante para a gente refletir, né? Vamos refletir sobre isso. Hoje, e eu sou continuista, eu não sou cessacionista. O que quer dizer isso? Eu não acredito que os dons eles tenham cessado. Para mim, os dons ainda continuam vigentes porque a igreja ainda permanece aqui. Então, se a igreja está aqui, é necessário os dons. Os dons não cessaram, propriamente dito. As manifestações, por exemplo, de 1 Coríntios, capítulo 12, deixa eu ler aqui para você.
Eu não acredito que cessaram. Porém, né? Tem sempre um porém, né? E eu vou colocar um porém aqui também. 1 Coríntios, no capítulo 12 ao 14, Paulo vai trabalhar mais essa parte dos dons e do culto, né? E ele vai dizer assim, eu vou ler aqui bem rapidinho. A respeito dos dons espirituais, não quer, irmãos, que sejais ignorantes, sabeis que, ainda quando gentios, eras induzidos e levados para os ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer maldito seja Jesus. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum, né? No caso, para benefício da comunidade, né? Porque a um é dado pelo Espírito palavra de sabedoria, e aqui eu vou ler só os dons. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, né? A fé, dons de curar, realização de milagres, profecia, o dom de discernimento, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme desejo. Por que eu trouxe esse texto aqui? Porque eu acredito na continuidade dos dons, mas muitas igrejas elas se tornaram gnósticas, principalmente algumas pentecostais, porque no meio histórico não acontece muito isso, e no meio neopentecostal principalmente. Eu acho que, inclusive, a classificação pentecostal, pentecostal, né? As ondas, né? A divisão do pentecostalismo, a primeira onda, segunda onda e terceira onda. Primeira onda, as igrejas históricas, né? Assembleia de Deus, e agora eu não estou me lembrando da outra. As igrejas intermediárias, que vem a partir do ano de 1950, e o neopentecostalismo propriamente dito, que vem em 1970. Que aí seria a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça de Deus, né? E posteriormente a Igreja Mundial do Poder de Deus. Só que dentre elas ainda saem outras igrejas. Uma vez eu fui aqui num culto, aqui perto da minha casa, e eu digo uma coisa a você. Houve o pregador, a pessoa que ia transmitir a mensagem, ele abriu a Bíblia e ele leu ali em torno ele leu ali, pregou ali em torno de 10, 15 minutos, o restante do culto. Foi só entregando. E dentre essas entregas eu constatei algumas heresias. Então veja o que eu estou querendo dizer. Um conhecimento, né, elevado, superior, além das escrituras. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que eu vejo muito hoje é as pessoas, elas correndo atrás do profeta, elas querem uma palavra, elas querem um conhecimento do qual, para essas pessoas, a Bíblia não tem essa resposta. Então elas precisam de uma resposta aquém da Bíblia, que vá além da Bíblia. Então, existe essas pessoas que se classificam como profetas, né? Eles são profetas, eles têm uma palavra que as escrituras não têm, entendeu? O que eu estou querendo dizer? A Bíblia é o guia para a nossa vida, né? Quando você abre ela, é a profecia sendo pregada a você. Você está recebendo as profecias das escrituras. O que Deus fez, Deus lhe criou, né? Qual o objetivo dele ter criado, como você deve viver, a história do povo de Deus, os erros do povo de Deus que você não pode cometer, como você deve ser conduzido até Jesus, o Espírito Santo habitando em você, como deve ser o seu procedimento a partir daí, o que você deve esperar futuramente, no caso a volta de Jesus, o que vem, tudo está aqui.
tudo está aqui, né? Mas para algumas pessoas isso não é suficiente. Há uma necessidade de algo a mais, de buscar algo diferente, de buscar algo, digamos assim, algumas pessoas usam o jargão, é forte, é forte, é poderoso, né? É forte, viu, irmão? Quer dizer, para dizer que é algo que não está aqui na Bíblia, é algo aquém da Bíblia, né? E isso é um perigo para a igreja, né? Inclusive eu não botei aqui, mas me veio agora aqui a cabeça, né? Por exemplo, o Adventismo do Sétimo Dia, ele ainda acredita em profecias, é tanto que os livros da Ellen Goldwhite, né, que é a profetisa Mor, uma das profetisas Mor, né, são tidos como livros doutrinários, assim também como o livro dos Mormons também. O livro dos Mormons é considerado como um livro, a base doutrinária da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, no caso a Igreja dos Mormons, né? É o livro dos Mormons. Eu não trouxe para cá, que pena, tá ali na biblioteca, mas o livro dos Mormons é em páreo de igualdade com a Bíblia, entendeu? E é uma revelação, né? Um conhecimento que as outras pessoas não têm, porque só tem a Bíblia, e o livro do Mormon é um livro a mais do que a Bíblia. Os livros de Ellen Goldwhite são livros a mais do que a Bíblia. A tradição católica é um conhecimento elevado a mais do que a Bíblia. Então tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Você tá compreendendo aí o que eu tô te passando com relação ao gnosticismo presente hoje no meio cristão? Mas aí, inclusive, né, nós temos muitos excessos com relação a isso, né? Cadeira para anjo é uma revelação superior, que ali deve ter uma cadeira, e essa cadeira que está ali, ela é uma cadeira que é para o anjo, né, se sentar na hora do culto, né? A bota de piton, né? A bota para sapatear, para marchar. Então, assim, são conhecimentos aquém da Escritura. É um conhecimento elevado, é um conhecimento superior. Então, é uma heresia. Uma coisa interessante que eu vou dizer aqui para fazer a aplicação e finalizar essa parte do gnosticismo. Uma coisa muito, muito presente, né, hoje dentro das igrejas é que as pessoas, elas não leem as Escrituras. Elas não leem a Bíblia. Muitos países aí afora gostariam de ter acesso à Bíblia, mas não tem. Por quê? Porque lá é proibido esse acesso, proibido essa leitura das Escrituras. E nós, o Brasil, nós temos a Bíblia disponível para que nós a leamos, para que nós meditamos nela, para que nós comemos propriamente, poderíamos dizer assim, o pão de cada dia, a palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas não leem. Os cristãos não leem, não acompanham. E aí são levados por todo tipo de vento de doutrina e constitui para si mestres, né? Mestres segundo os seus próprios desejos, segundo suas próprias cobiças. Os ouvidos coçam para ouvir esse tipo de mestre porque satisfazem o seu ego. Então, qual seria a resposta para o gnosticismo, né? Jesus, ele é o verbo de Deus, né? Jesus é o verbo de Deus, como João trabalha no capítulo 1. Aqui no capítulo 1, você vai ver que Jesus, ele é o verbo de Deus. Jesus. E aí eu quero trazer uma observação com relação a Jesus e uma das doutrinas, né? Das duas naturezas, né? Que Jesus, ele compõe em si, ele tinha em si duas naturezas, né? Uma humana e uma
ele era homem e era Deus ao mesmo tempo. O texto aqui de João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, né? Então Jesus, ele era o verbo de Deus que foi manifesto. Jesus, ele viveu uma vida como homem e como Deus na mesma pessoa, duas naturezas, né? E as duas santas. Ele viveu essas duas naturezas de forma santa, sem promiscuidade, sem viver uma vida de pecado, combatendo exatamente aquilo que o gnosticismo prega, que o espírito é o que importa, né? E não o corpo, que qualquer pecado que você cometa no corpo não tem importância nenhuma, porque o que vai importar é o espírito e não o corpo. Mas para Deus não. Para Deus não. É até aquela coisa que as pessoas dizem, né, do coração. Mas Deus não quer só o coração do homem. Deus quer o homem por inteiro, por completo. Então, ou é tudo com Deus, ou é tudo materialmente falando, existencialmente falando, mas sem Deus. Ou Deus, ou você traz Deus para sua vida, toma a sua cruz e segue a Jesus, ou não. Não serve o meio termo com Deus, ou é ou não é. Ou você se converte e vive uma vida por completo para Deus, ou não. Outra observação é que aqui no texto de Hebreus vai dizer que Deus, ele se revelou de muitas maneiras, né, ao homem, né? E não foi um conhecimento, poderíamos dizer assim, oculto, mas Deus revelou e os homens sabiam. É tanto que aqui no texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. No caso, Deus falou ao povo de muitas maneiras. Deus deu a lei, Deus deu o Antigo Testamento, Deus deu a Torá ao povo. Deus revelou para todo mundo sabia qual era a mensagem de Deus, o que Deus desejava do povo para que o povo agradasse a ele. Então, Deus sempre se revelou de uma forma clara, né, para as pessoas, para o seu povo, para que ele fosse testemunho para as outras nações, né? E uma coisa interessante é que Jesus é a revelação completa de Deus. Então, nós não precisamos mais de revelação. Veja bem o que eu estou dizendo. Revelação doutrinária, escriturista. Deus não está limitado. Deus pode nos trazer uma palavra, enviar alguém e nos trazer uma palavra para nos conduzirmos novamente à sua presença. Mas a revelação guia, o cano já está completo. Não tem mais o que ser acrescentado. E esse cano, a revelação completa é Jesus. Jesus é a revelação. O texto de Hebreus ainda vai dizer assim: nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. É ele. A Bíblia falava dele, é Jesus. É o herdeiro de todas as coisas. É o rei, é ele. Não tem algo a mais a saber, não tem outra coisa. É Jesus, né? Então, devemos ter esse período da história, o gnosticismo, né? E ali trouxe muitas pessoas que se desviaram do caminho porque seguiram esses ensinamentos. E aí nós devemos ter o cuidado de que tudo que Deus queria nos revelar, ele já nos revelou. E que Deus não quer, essa outra observação importante a fazer. Eu vou até abrir aqui a Bíblia para fazer a leitura, vou fazer essa leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Tessalonicenses fica depois de Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui.
Acho que é segunda, capítulo 5. Capítulo 5. Deixa eu ver se é isso mesmo, versículo inteiro. É isso mesmo. É 2 Tessalonicenses. Eu errei aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso corpo, o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, não é somente ele não é somente a parte imaterial, né? Poderíamos dizer assim, sendo tricotomista ou dicotomista, que ele quer, mas ele quer você por completo. Então você tem que viver uma vida de santidade por completo, em toda a sua vida, 24 horas por dia e onde você estiver. Então, diante disso, né, nós encerramos essa terceira parte rumo ao relativismo, né? Ao relativismo, para finalizar com as verdades de Deus, né? A verdade de Deus, os seus absolutos, né? Os absolutos de Deus atemporais que não passam. Vou encerrar e aí a gente continua com mais um desafio, o terceiro desafio, e esse é bem interessante, você não dá seguimento aí no próximo vídeo, o quarto vídeo, né? Dá seguimento aí que você vai se interessar, vai levar você a entender ainda mais como a igreja enfrentou desafios e como ela venceu esses desafios. Então, vamos parar, vamos dar uma pausa e aí nós continuamos na sequência. É só você seguir aí.